Então, o que mais importa, o que interessa, que é o alimento da nossa alma, né? A palavra do Senhor, né? Então, eu vou convidar meus irmãos para estar abrindo comigo as Santas Escrituras no Evangelho de Mateus, o segundo Mateus, né? O Evangelho do Senhor e do Reino de Deus, né? Amém? Capítulo 24, do Evangelho segundo Mateus, o Evangelho que leva o nome de Mateus, lá no capítulo 24. E nós vamos ver três versículos, 12, 13 e 14. Estamos juntos? Amém. Vamos refletir sobre isso então. Esperamos os irmãos que estão procurando o primeiro Evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, um dos últimos capítulos ali do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 a seguir. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meu Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado, anunciado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos. Santo Deus, eis-nos aqui mais uma vez em Tua presença, em nome de Jesus, agora para pedir, Senhor, que a Tua unção venha acompanhando toda a mensagem que o Senhor revelou esse Teu pequeno servo na consagração. Que a Tua glória seja manifestada, que haja discernimento por parte dos ouvintes, pelo Teu Espírito Santo, e que todos, Senhor, saiam daqui tão transformados pelo Teu poder, em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém? Graças a Deus. Bom, mas eu vou ler de novo para vocês ficarem bem convictos do que Deus quer falar. Capítulo 24, versículo 12, 13 e 14, Mateus diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado, que é anunciado, este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs também, sei que a maioria sabe, conhece que momento está sendo se referindo a esse capítulo 24. Mas para quem não sabe, eu vou dar uma pequena explanada. Esse momento é o momento de Jesus, ele é interpelado pelos discípulos, pelo que ele mesmo acabara de dizer. Quando ele sai de uma sinagoga, sai de um templo, ele então está saindo, os discípulos encantados pelas construções, eles: Senhor, mestre, o Senhor observou que construções, que lindas construções, que maravilha. Jesus então fala para eles: olha, naquele dia não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, não se apeguem a essas coisas. Amém? Então aí eles ficam um pouco preocupados. Então vamos ler as Escrituras para você ver o que está acontecendo aqui agora. Eles ficam um pouco preocupados e vão perguntar para ele: Senhor, quando é que vai acontecer isso, Senhor? Quando é que vai acontecer essas pedras todas caírem? Quando é que vai acontecer? Quando é que realmente vai virar o fim? Aí Jesus vai dizer algumas coisas para eles. Vamos começar pelo Mateus 24, versículo 1. Vamos ler um pouquinho. Quem gosta de Jesus, diga amém? Amém. Então você gosta de ouvir a palavra, amém? Mateus 24, né? Alguns gostam do pregadores, né? Mas aqui eu gosto de ler a palavra. Eu gosto de ler a palavra de Deus eu gosto, porque ela é Jesus falando com a gente. Mateus 24, versículo 1 ao 5. Vamos ler? Esse é o momento em que nós acabamos de explicar agora. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhavam, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2 vai dizer: Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhe disseram: Dize-nos, Senhor, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Versículo 4. Jesus então responde dizendo: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém?
Então, esse é o momento que Jesus está alertando que, olha, cuidado, vocês vão estar, fiquem atentos, porque muitos vão de vir em meu nome, dizendo ser eu, né, que voltei, e muitos vão dizer que são meus mensageiros. Cuidado. Jesus também fala sobre os sinais que haveriam de acontecer, que antecederiam a volta dele, e essa situação que ele acabou de revelar para eles lá na saída da sinagoga do templo, né? Ele vai falar de desastres naturais, vai falar de doenças que a ciência não vai ter domínio, vai falar de guerras, enfim. Vamos lá, versículos de 1 a 6, em nome de Jesus. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas, o que Jesus fala aí? Não tenham medo, não temam, amém? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Diga amém? Então, diga para o teu irmão do lado, não tenha medo, não temas, amém? Ou seja, tudo que você ouvir aí de falar dessas coisas, de guerras, de pragas, né, como nós vivenciamos agora, o Senhor falou, não tenha medo, fique tranquilo, fique em paz, amém? Tá? Não tenha medo. Então ele vai falar também o que mais que ele vai falar? Ele vai falar das consequências de uma certa infiltração que haverá no meio do povo de Deus, de falsos profetas, que vão estar aí confundindo o povo de Deus com suas falácias, né? com suas expressões, belas expressões, né? Que encantarão muitos, né? E por causa dessa situação, que vai aparecer esses falsos profetas, vai acontecer algo na terra. Vamos ver daqui a pouquinho. Vou pedir que meus irmãos estejam comigo, versículos número 10 a seguir. Jesus vai falar das consequências dessa infiltração, vai falar que essa divisão vai dividir essas pregações aí, fáceis, leves, vão dividir o povo e por consequência o amor vai se esfriar de quase todos. Vamos ler lá, Mateus 24, 10 a seguir. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão em vosso meio e enganarão a muitos. Versículo 12: devido ao aumento da iniquidade, que é maldade, né? O amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar, eu estou indo até onde faz, eu mandei até o versículo 12, só até aqui, tá? Então até o 12. Nós vimos lá há pouco, né? Vemos justamente a passagem do versículo 12 a 14. E agora nós relemos aqui para que nós pudéssemos entrar naquilo que Jesus nos revelou na consagração. A pergunta que não quer se calar: como é que pode? Isso é uma pergunta que, sabe, como é que pode, quando você está lá cheio de amor, cheio de alegria, cheio da unção de Deus, você fala, como é que pode o amor se esfriar? Eu quero ver que todos os tiveram esse sentimento. Como é que pode? Como é que é essa história? Uma coisa, eu vou dar uma dica para vocês. Nunca pergunta, eu gostaria de saber como. Você, sem saber, está legalizando uma situação do inimigo na sua vida. Cuidado com palavras, amados. Deus mandou dar esse alerta, eu estava até me esquecendo. Se eu for alerta um pouco, porque eu fico assim, numa conversa informal. Você deve ter falado isso já. Uma conversa informal ali com alguém, com um irmão, com alguma situação, falar, não consigo entender, eu queria entender por que fazem isso. Como é que trai desse jeito? Como é que abandonam? Como é que são ingratos desse jeito? Eu gostaria de entender como, opa, sem você saber, você acabou de legalizar uma situação do inimigo na sua vida. Por isso que você tem que ter sabedoria, não. É melhor ficar calado do que falar o que não sabe. Gente, o mundo espiritual é muito, mas muito, eu até sei que alguém vai falar, pastor, sem falar isso. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse físico. Né, não cai? Né? Deus já falou, ela vai pensar assim. Por quê? Porque eu sempre falo isso quando estamos conversando aqui na igreja, mas Deus mostrou ela pensando exatamente isso aí agora. Ele sempre fala isso. Por quê? Porque eu sempre falo isso mesmo, o mundo espiritual, ele é mais real do que isso que você vê. Então você tem que tomar cuidado com o que você legaliza nesse mundo espiritual. E quando você fala numa conversa informal, olha que conversa inocente, né? Você acha que aquela conversa da serpente com a Eva era uma conversa boba, inocente? E ali toda a raça humana ficou comprometida por causa daquela conversa boba e inocente, né? Porque você, sem saber, legaliza uma situação espiritual na tua vida. Tem muitos que estão sofrendo, não sabem por quê. Por causa de coisas que saem da sua própria boca.
Quando você fala assim, eu não consigo entender, começa a conversar, né? Você viu aquela situação? Eu não consegui, que traição foi aquilo lá, nossa, que coisa. Eu gostaria de entender por quê. Nossa, você gostaria de agora falar assim, eu gostaria. Ele gostaria de experimentar. Isso me legaliza? Está legalizado. A pessoa quer experimentar. Então você não queira saber não, como é que alguém se desvia, por que alguém subiu ao amor, não queira saber não. Tá? Você pode ficar espantado com uma pergunta que o Espírito Santo mandou fazer para a igreja. Que alguém pode pensar assim, né? Mas como pode, né? Que absurdo, como é que pode acontecer isso no meio? Isso pode. Você não está dizendo que você quer experimentar, mas você entender como não está amarrado. Então você pode se expressar uma situação de espanto. Como é possível acontecer que o amor se esfriar? Somente você está no primeiro amor, né? Você acha isso impossível de acontecer. Porém, você não pode esquecer que nós estamos lidando com algo que nós não temos como dominar, que é o mundo espiritual. Se você não andar em espírito, esse mundo espiritual vai dominar você. E você vai ser facilmente uma presa, um alvo fácil para o inimigo, que é espírito também. E nós não temos como vencê-lo com armas naturais, com sabedoria, com entendimento, com intelecto, com canudos. Se não tiver a unção de Deus, se não é o Espírito Santo, amado, você pode esquecer. Nada disso tem valor. Vai aparecer aqui. Olha, Senhor, permite-me falar. Que vai aparecer de gente que vocês exaltam. Eu estou falando pelo Espírito Santo, estou falando vocês, viu? Porque Deus está mandando dizer. E vai aparecer de decepções de pessoas que vocês exaltam, engrandecem com títulos. Olha só, se vê aquele pregador, você sabe aquela placa, olha aquela igreja. Olha o que vai aparecer daqui para frente, daqui uns tempos, vocês vão ficar espantados. Vocês vão ficar espantados e vão ficar decepcionados. Por isso que maldito é o homem que confia no homem. Se você tem que se apegar a alguém, só se apegue a Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Diga amém? Então, voltando para cá. Como pode acontecer isso no meio do povo de Deus? Você está lá naquela emoção, naquela situação cheia de emoção, cheia de amor. Primeiro amor, né? E muitos conseguem manter esse primeiro amor, glória a Deus por isso. Né? Mas o inimigo vai trabalhar para você não manter o primeiro amor. Para você voltar à religiosidade, voltar a ser o que você era lá no passado, quando ele dominava você. Tem que vigiar. Amém? Então vamos lá. O que Jesus fala. Vigiar e orar. Amém? Vigiar e orar. Né? Então, voltando aqui. Como é que pode acontecer isso tudo? Como é que pode? A resposta está onde nós lemos. Como é que pode? Com o aumento da maldade, com o aumento da iniquidade. Amém? É assim que vai se esfriar o amor de quase todos. O aumento da maldade. Veja, irmãos, cada dia está mais normal você passar por um acidente, olhar e falar, nossa, ficar chocado, daqui a pouco você passou algumas notícias e nem lembra mais. Eu estou falando disso, eu vou falar agora de 20 e tantos anos atrás. Eu estava em Ibiporã, uma visita pastoral com o meu pastor, e teve um acidente grave ali na Viliara, na parte de cima da Viliara, um atropelamento. Alguém caiu de cima daquela estrada, não me lembro agora, tá? Não me lembro. E eu não esqueço isso, isso ficou muito forte, foi de mais de 20 anos atrás, estamos uns 26 anos atrás, mais ou menos. E nós estávamos indo uma visita pastoral, eu estava dirigindo, levando o meu pastor, e estava indo, tinha um cadáver, estava ali, coberto no jornal, algumas coisas assim, e o trânsito desviando, que não tinha nem chego ainda as autoridades para tirar, porque o povo que cobriu. Então você tinha que desviar, era uma loucura, sabe? Passando assim devagar, e a gente passou assim, e na minha frente, do meu lado, se alguém já gritou, olha, mais um defunto, olha o presunto aí, saindo. Eu falei, meu Deus, estou de 20 e tantos anos atrás, como é que pode alguém sentir isso por um ser humano, uma alma? Entendeu? E olha só, quantos anos se passaram? Mais de 2 décadas. Imagine como está hoje na Terra. Para Jesus dizer, amados, que se Sodoma e Gomorra ouvisse o Evangelho, pudesse viver o tempo contemporâneo do Evangelho, você conhece a passagem, né, amados? Jesus fala, olha, ele está citando como é que vai ser a geração no final dos tempos. Então prepare os seus filhos para não pertencer a ela, hein? Amém? Então veja bem, está bem claro na palavra, se Sodoma e Gomorra existisse ou pudesse
ouvir o Evangelho, como ouvirão muitos no final dos tempos, né? Eles, de ouvir o Evangelho, se converteriam. Nós vamos falar de duas cidades destruídas pelo fogo, que era o estado do sodomismo, onde ali, não precisa nem falar o que é o sodomismo, nós temos mais entendidos, sabe o que eu quero chegar, para não ficar achando muito nível de pregação, né? Então você sabe o que é o sodomismo. Então, olha que nível, Jesus fala que Sodoma e Gomorra se converteriam com a pregação do Evangelho, mas aquela geração no final dos tempos não vão se converter. Então você tem que imaginar como é que vão estar, sabe lá quem, talvez, os filhos, netos, meus não, em nome de Jesus, que eu e minha casa seguiremos o Senhor. É a palavra profética determinada. Mas quantos que estão deixando de ouvir, quantos estão deixando já esfriar o amor, quantos estão deixando de congregar, quantos estão deixando de buscar, e não estão percebendo que sagazmente o inimigo astutamente está entrando para fazer algo que ele está aqui nesse mundo para fazer: matar, roubar e destruir. Só isso. Então, amados, vamos refletir um pouco mais, né, amados? Então, como é que vai se esfriar o amor de quase todos? Como é que é possível isso? Por causa do que a palavra disse, lá no versículo de número 1, que fala sobre a iniquidade, devido ao amor se esfriar, tá? Versículo 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Misericórdia. Agora a pergunta é: o que é iniquidade? A iniquidade não é só a impiedade, não confunde impiedade com iniquidade. O ímpio faz sem conhecimento. Sabia disso? Sabe quem é que comete iniquidade? Quem conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra e peca, ele está cometendo pior do que o ímpio, porque o ímpio não sabe o que está fazendo. Lembra Jesus na cruz? Senhor, perdoe, não sabe o que estão fazendo. Amém? Amém, amém? Então, prestem bem atenção. A iniquidade é o pecado com conhecimento. Eu tenho conhecimento e estou pecando com prazer naquele pecado. Isso chama-se iniquidade. Então, Jesus fala: por se aumentar, por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de quase todos vão se esfriar. E quem é que vai jogar essa iniquidade dentro da igreja de Jesus Cristo? Os falsos mestres, os falsos pastores. Cuidado, amados, cuidado. E hoje está muito fácil eles entrar na sua vida. Você não precisa ser aquele crente Raimundo, não pode ser, né? Isso aqui é do mundo, né? Não precisa ser aquele crente, como é que, uma expressão popular, sei lá, aquele que fica de um lado para o outro, né? É igual a onda, né? Vai para um lado e para o outro, bate aqui, bate ali, bate lá, bate acolá. Cuidado com isso, amados. Cuidado, porque não precisa ser esse crente que vai para lá e para cá, todo lugar, não. Basta se você ser um acompanhante da rede social. Tá? Hoje, o que mais tem hoje é pregadores, é homens e mulheres falando da palavra de Deus, e muitos até com interesses, você sabe, né? Clica aí, dá um link para mim, dá um like aí, vai ver os seguidores que ele tem. Não estou julgando, não, mas estou dizendo que muitos, você não sabe. Só Deus conhece o coração do homem. Então toma cuidado a quem você segue, a quem você está buscando. Cuidado, porque se você não vigiar, você vai cair na cilada, porque Jesus falou: vão aparecer muitos e enganarão a muitos, falsos mestres, falsos profetas. Você tem que vigiar, meu amado e amada. É muito gostoso você visitar uma igreja e chegar lá e ver tudo bonitinho, gostosinho. Ah, que legal, bacana, acho que eu vou congregar ali. Vou sair da minha para congregar ali. Misericórdia, você não faz ideia do dia a dia. É como um casamento. É diferente do namoro. O namoro é um, casamento é outro. São dois relacionamentos totalmente diferentes, que podem ser semelhantes se estiverem sabedoria, se souber manter, aquecer. Amém ou amém? Isso aí não adianta, não é ilusão, isso é real, é fato. Então você ir numa igreja, visitar e achar tudo maravilhoso e querer congregar, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o dia a dia você não sabe, você não conhece a vida daquela pessoa. Então você não sabe se ali está um desses aqui que Jesus falou: vão aparecer muitos falsos profetas, muitos enganadores, que vão confundir até o meu povo. Amém, igreja? Então isso, Deus falava no meu coração: certo, você fiz a coisa que passando por isso para você, para alertar aqueles que ficam andando para cá. Não, muitos estão já andando para lá e para cá dentro da internet. Entenderam agora, amados? E aí você pode estar sendo contaminado sem saber. Então tem que vigiar, mas você tem que ter um domínio, conhecimento profundo e o Espírito de Deus em você testificando o que é a palavra.
entendeu? Para você não ser enganado, não ser ludibriado. Porque aí que é um dos meios que o inimigo vai usar para esfriar o amor de quase todos. Vai esfriar em alguns por várias situações. Eu não vou ficar falando aqui, podia citar um monte que já pregamos sobre isso. Mas hoje Deus quer que eu pregue, Ele até me bloqueou para falar. Ele quer que eu pregue hoje em cima dessa situação. De você, sem você perceber, você está indo, sabe, você não tem mais assim, parece que é uma coisa você estar numa faculdade, ou estar numa escola, e ter um professor, uma matéria que tem aquela matéria que tem um domínio daquela matéria, você está aprendendo com ele. Mas imagina uma mesma matéria, 5 aulas de professores diferentes vindo e ensinando, cada um ensinando uma coisa. Vai dar um nó na tua cabeça, entendeu, igreja? Vai haver bons profissionais, vai haver maus profissionais. Em todas as áreas, então nós temos que vigiar. Eu tenho que ganhar um conhecimento profundo disso aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu estar ouvindo a palavra e refletindo aqui, ó. Por isso que essa igreja que lê a palavra o tempo todo. Por quê? Para que você saiba que estamos falando baseado aqui, ó, nas Santas Escrituras. Tem pessoas que pegam um texto e, ó, pregam esse daquele para agradar a sua carne, para satisfazer o seu ego. E aí a gente conquista. Cuidado com isso. É melhor você ouvir a exortação, sabendo que a exortação que você precisa ouvir para você desenvolver a sua verdadeira fé. Voltando para cá, a pergunta é: como é que pode acontecer isso no meio do povo de Deus que tanto diz que ama o Senhor? Por causa da iniquidade. E como é que essa iniquidade vai entrar? Por vários meios que o inimigo vai trabalhar, por vários. Mas hoje ele quer que você aprenda que um dos meios, um dos mais perigosos é esse. Por que esse é um dos mais perigosos? Porque está falando de Jesus, está falando da palavra. Olha, amados, quantas pessoas estavam sendo libertas daquela situação que você sabe? Homem com homem, mulher com mulher, quantas pessoas estavam sendo libertas? Agora não precisa mais. Não precisa mais, vai criar a igreja, pode. E anunciando que eles encontram na palavra, mas vamos jeitinho da pessoa acreditar. Só que se você ler Romanos, não há nenhuma dúvida em Romanos 1 que isso é odioso. Deus abomina esse relacionamento. E é um dos motivos que a ira dele virá sobre a terra. Romanos 1. Por que será que não estão? Acho que esse capítulo ninguém lê naquelas igrejas. Por quê? Porque não convém ler. Entender, igreja? Então é muito fácil a pessoa ouvir aquilo que quer ouvir. Isso massageia o ego. É por isso que o amor vai se esfriar. Porque quando você ouvir uma mensagem dessa aqui, não quero ouvir não, nem quero ir para a igreja, não estou nem com vontade de ir para a igreja hoje. É melhor não ouvir, porque eu sei até que ele vai falar hoje. Vai acontecer isso no final dos tempos também, profetizado por Isaías, lá 3 mil anos atrás. No final dos tempos, o próprio povo de Deus, capítulo 30 de Isaías, vai dizer: para de falar desse santo de Israel, chega de falar dele, me profetiza coisas agradáveis, aprazíveis. Aliás, me profetiza ilusões. Isaías 30 fala do povo de Deus. E aqui eu vejo Jesus falando sobre o próprio povo dele. Que a iniquidade o ímpio não comete a iniquidade, amados. Entenda isso, Jesus está falando do próprio povo dele. Porque quando ele fala, por multiplicar essa iniquidade, ele está falando por multiplicar o pecado dentro da própria igreja. E quem vai levar esse pecado? Os falsos profetas, os enganadores, que vão vir de vários lados, por vários meios, e vai confundir o povo de Deus, igreja. Amém? Você está convicto disso? Amém? Então, amados, cuidado. Anunciar o evangelho fácil é moleza para quem quer crescer. Ixi, já estamos aqui há 22 anos quase, lutando por crescimento dessa igreja. E nem estou preocupado com isso. Eu quero entrar naquele dia, se for com mais 2, ou 3, ou 10, ou 50, ou 100, ou 1000, eu quero entrar na glória sabendo que eles estão salvos de verdade, não vão ser julgados. Eu quero que esses pais entrem e Deus fala: o seu ministério vai ser cumprido para ele, fez a sua parte. Agora vem receber a tua coroa da vitória. Amém? Eu quero também que meus irmãos estejam naquele dia ouvindo: entra, bendito de meu Pai, entra no gozo eterno, no descanso eterno. Amém? Então essa é a frase. Não importa, então, se hoje você se entristece, se você hoje não entende o que a gente fala, é normal, você está envolvido a um mundo carnal, e é difícil, como eu também estou envolvido. Ou você acha que eu sou santo? Se eu fosse, você não estaria me vivendo aqui já.
Eu sou pecador igual a você, tenho falhas igual a você, e até me preocupo até mais, porque a cobrança é muito maior e ninguém tem conhecimento. Amém? Então, voltando para cá. Como é que vai esfriar o amor na terra? Por causa do aumento da iniquidade. E quem vai estar responsável por esparramar em seu próprio inimigo, usando aqueles que parecem, mas não são, estão no nosso meio. E aí vai ser difícil você identificar. Por quê? Porque ele vai, primeiro vai massagear o teu ego, vai trabalhar de uma maneira própria para conquistar a sua confiança, e depois então vai começar a pregar o que ele quer. Você já confiou? Entendeu? Então vamos vigiar, né, amados? Há uma teoria aí que é absurda. Essa teoria diz assim: Jesus já levou sobre ele todos os nossos pecados. Agora então eu posso pecar à vontade, eu tenho liberdade. Ele realmente veio te libertar, mas não para que você continuasse pecando. Quando você peca, quando você usa a liberdade que ele conquistou para você, com a morte dele, para libertinagem, para fazer coisas que desagradam ao Senhor, está crucificando Jesus de novo. É como se estivesse crucificando ele de novo. É como se estivesse cuspindo ele de novo. É como se você estivesse gritando no silêncio: Barrabás, 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 solte Barrabás, crucifique, crucifique. Me reflita, amados. Então, amados, tem uma epístola aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, uma carta, que ela é pouca vista ou pouco anunciado algo sobre ela, e ela é tão tremenda, mas é uma epístola tão tremenda, ela é de um capítulo só, mas é uma epístola tão forte, tão tremenda, que Deus mandou trazer ela hoje para vocês. É a epístola de Judas, não Iscariote. Vamos lá? Epístola de Judas. Antes de Apocalipse você encontra a epístola de Judas, carta do apóstolo Judas, que não é o Iscariote, traidor, né? Isso que eu tinha ido do brejo, né? Esse Judas, para quem não sabe, ele é meio irmão de Jesus, né? Porque Jesus, né? Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo, né? Então Maria teve outros filhos, e Judas é um deles. Tanto Judas como os outros 3 irmãos, meio irmãos de Jesus, não seguiam ele enquanto Jesus estava vivo. Aliás, até ficavam muito irados com Jesus com algumas coisas. Via a mãe preocupada. Então, os irmãos de Jesus, muitas vezes foram até quase pedem tropeço para Jesus. Mas quando viram a ressurreição de Jesus, quando viram tudo que aconteceu, né? Quando viram ele ascender os céus, aí eles creram. Aí se tornaram apóstolos de Jesus. E Judas é um deles, tá? Então esse Judas aí que você vai ver agora é um dos meios. O nome dele na pronúncia correta é Judá, tá? É que Judá traduzido para nós aqui é Judas. Então você pode ser que você veja no original o livro, a epístola de Judá. É o mesmo, é Judas, tá? Então esse Judas aí ele é o meio irmão de Jesus e passou a fazer a obra de Jesus, quando Jesus já estava ressurreto, tinha ascendido aos céus, enfim. Então essa carta é calculada que foi escrita mais ou menos 40, 50 anos depois que Jesus ascendeu os céus, tá? Mas o que acontece nesse meio? Porque esse Judas, ele passa a se entregar de corpo e alma para o Evangelho. Sabe, ele não está nem mais preocupado com a vida dele, agora ele se converteu mesmo, está cheio do Espírito Santo. E ele então está vendo o mal entrar dentro das igrejas de novo, né? Ele fica tão preocupado que ele precisa escrever umas cartas para as igrejas. Aí ele escreve para um e para outro, como Paulo faz aos Romanos, a Efésios, né? Amém? Ele vai escrever uma carta geral para todos os ministérios, para todas as igrejas da época. E essa carta, então, ele fala: eu até gostaria de escrever mais, mas eu vou escrever uma pequena carta, por isso que ela tem um capítulo só. Ela é pequena, mas traz uma grande revelação. Amém? Você está compreendendo, igreja? E é sobre isso que nós estamos falando aí. Eu vou ler para os irmãos sobre esse assunto que nós estamos falando, sobre essa iniquidade no meio do povo de Deus. Tá? Então Judas vou ler para vocês. Ele é uma das maiores referências da confirmação que Jesus faz, do alerta que Jesus faz, nos passando sobre o risco de não se atentar ao que está sendo seguido, a quem está se seguindo. Então o alerta de Judas aqui, ele vem confirmar aquela mensagem de Jesus no capítulo 24: cuidado, vão aparecer vigia, vão aparecer Paulo. Então Judas vai confirmar, cheio do Espírito Santo, vai confirmar a preocupação de Deus sobre o risco que você tem a quem você está seguindo.
Porque é por aí que a iniquidade vai entrar na igreja de Jesus, tá bom? Então ele vai dizer aqui, olha, deixa eu ver aqui, meus irmãos, deixa eu ver aqui o capítulo que o senhor quer. Bom, tem que passar a gente aqui, eu vou ler com vocês. Vamos ler a partir do versículo de número 1, quando ele fala assim, ó. Vamos para o versículo 3, versículo 3 ao 6. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Vocês estão compreendendo? Eu estou lendo uma tradução que eu tenho aqui, tá? Versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Olha aí, ó. Esses são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único e soberano Senhor. Estão ligados aí? Estão vendo o que está sendo falado? Versículo 5. Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Presta atenção, fica para o teu irmão do lado. Deus é amor, mas é justo. Amém? Ou seja, não adianta você ser convertido, ter descido as árvores, não adianta você ser dizimista, você ser fiel seguidor, estar em todos os cultos. Ele libertou um povo do Egito. Só que aqueles que, no meio do caminho, indo para, caminhando a nova terra, começaram a murmurar, começaram a fazer tudo que de errado de novo, né? O que acontece com eles? Eles não herdaram. Deus chegou a dizer, eu juro por mim mesmo, que eles não herdarão a nova terra. Morreram todos no deserto, e morreram mesmo. Então, esse Deus é amor, todo mundo quer pregar aí, ó, a facilidade que o Evangelho faz. Deus é amor, não liga não, pode ficar tranquilo, é a serpente falando, ó. A serpente falando, Deus é amor, não liga não. Ele não liga não, ele é amor, mas ele é justo. E Judas lembra isso, ó. Lembre-se que Deus, quando vamos para o pai aqui, lembre-se que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Amém? Versículo 6. E quanto aos anjos, então, que não se conservaram nas suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Olha aqui, que eu não poupei nem os anjos, diz o Senhor. Os anjos que não permaneceram na posição que foram criados para isso, eu não os poupei. Hoje eles estão em trevas, estão acorrentados espiritualmente, não têm mais a liberdade de vagar, tem um limite para eles vagarem, estão presos a correntes, estão sendo guardados para o grande dia que eu vou lançá-los no fogo eterno, consumidos pela eternidade. Amados, você tem que conhecer Deus, amados. Cuidado com esses evangelhos fáceis que estão pregando aí, cuidado. Esse é o Deus, e Judas está lembrando, cuidado, gente, ó, preste bem atenção. Deus, ele libertou o povo do Egito, mas posteriormente os destruiu aqueles que não creram. Então, ele amou, mas a justiça, ele fez a obra dele, eles não permaneceram, e assim também foram com os anjos. Você sabe que os anjos que ele fala, os anjos caídos, né? Amém? Amém? Resolveram, acho que preciso guardar minha posição, mas não, eu não preciso mais ficar indo lá para a igreja, não, eu preciso mais ficar, você foi ungido para isso? Cuidado, eu não poupei nem os anjos, diz o Senhor. Estou falando do Espírito de Deus, amados. Amém? Judas está lembrando disso, tá? Agora o que acontece? Então o aparecimento desses tais falsos mestres, esses falsos profetas, está cada vez mais evidente no meio do povo de Deus, e é um dos meios que a iniquidade vai aumentar, vai se multiplicar. Eu vou pedir que você vá comigo no versículo 12 ao 13, porque ela está cada vez mais evidente. Judas também deixa bem claro isso aí, ó. Vamos lá, versículos 12 e 13. Deixa eu virar aqui a página. Glória a Deus. Versículos 12 e 13. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Olha só. Comendo com vocês de maneira desonrosa. Santa Ceia. São pastores que só cuidam de si mesmos,
São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Deixa eu ver até onde eu vou. Versículo 13. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesses. Está aprendendo aqui que são esses falsos profetas? Conhece alguém assim? Vigia. Versículo 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito de Deus. Olha aí, que seriedade isso, amados. Esses tais são profanadores. Não estou lendo mais, para vocês verem, olhem para cá. Esses tais são profanadores, disfarçados de homens santos. Estão levando o povo de Deus a um caminho que parece ser certo, só tem aparência de certo, mas causa emoções na carne de tal maneira de que a pessoa nem percebe que está seguindo um caminho de morte, como diz Provérbio 14:12, que diz assim lá: há caminhos que parecem ser corretos ao homem, mas que na verdade conduz ele à morte. Amém? Você está compreendendo, igreja? Isso aqui é um alerta do Senhor, tá? E eu estou lendo a carta de Judas ainda, tá? Então lembre-se que devido à iniquidade o amor se esfriará de quase todos. E o que é a frieza, o frio, senão a ausência do calor, do fogo? Amém, mãe? O que é a formação de gelo? Né? Que é a falta do calor. Oficial ao calor não há frieza. Então, o que é a frieza? Né? O frio, senão a ausência de calor. O que é o ódio, senão a ausência de amor? O que é mágoas e rancores, senão a ausência de perdão? Conclusão: tudo isso é falta de Deus mesmo, mano. Isso tudo vai levar o homem à perdição. Por isso, eis aqui o conselho do Senhor, que a própria epístola de Judas relata: a busca pela santificação, a firmeza de permanecer firmes até o final, como o próprio Senhor Jesus falou: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? A fé que nos leva a termos aflições. Porque você acha que a fé que você tem hoje é a fé que vai te dar uma vida boa? Não. Jesus falou lá: no mundo tereis aflições. Só peço uma coisa: tenham um bom ânimo, fiquem firmes, porque eu já venci esse mundo. Diga amém? Amém. Então a fé que você escolheu ter pelo seu livre-arbítrio é a fé que vai te levar a aflições. É a fé que vai te dificultar a entrar por uma porta difícil de entrar, mas é a única porta que te leva a Deus, Jesus. Entenderam, igreja? Ela exige esforço, pois ele é porta estreita. Eu vou pedir que você vá comigo lá de novo em Judas, versículo 20 e 21. Ali diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam a misericórdia, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Diga amém? Mas o versículo 22 nos dá uma sabedoria: mas tenham compaixão daqueles que duvidam. Amém? Tenham compaixão daqueles que duvidam. Então você compete a você ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, para atrair aqueles que ainda duvidam do Senhor, para aqueles que não creem. Sabe quando você ainda é crente, quando você é crente desse jeito, fica, sabe, lá para cá, um crente. Quando você é apenas crente não cristão, e diz que é, né? Quando você é assim, você atrai só, sabe o que para você?
olhares assim e pensamentos. Ixi, isso aí, né? Por isso que eu não vou dizer, tá bom, eu estou, para ficar igual essa aí, eu prefiro continuar onde eu estou, ou seja, caminhando para o inferno. Né, amados? E assim são tantos no mundo aí que olham para a vida do crente e acham que tentam procurar alguma coisa, porque a alma deles anseia pela manifestação do Filho de Deus. A alma deles anseia pela sua manifestação, para que você, na hora que você tem uma aprovação, você tem ali uma situação, você pare e pense, o que Jesus faria aqui? O que Jesus faria aqui? Ele mandou, se bateu na minha face, vi a outra. Amém? Então, vamos refletir mais o que é ser cristão de verdade, para não cair no evangelho tão fácil como está aí, né? Amém? Tem um evangelho fácil no pregado, está distorcendo todo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, diga para a pessoa do seu lado, não saia de perto do fogo. Está escrito na Bíblia Sagrada que Deus é fogo consumidor. Amém? Ele é o único que pode nos manter avivados, firmes, cheios da graça dele. É o único que pode nos manter com o fogo aceso. Até um apelo do apóstolo Paulo, em uma das cartas, se não me engano, Tessalonicenses, a segunda carta, ele diz: não apagueis o espírito. Ou seja, não saia de perto do fogo. Deus jamais vai te abandonar, ele não volta atrás da palavra dele. Ele disse: eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Amém? Então quem é que abandona o Senhor? É Deus? Quem que abandona quem? É nós ou é Deus? É Deus? Não é, né? Porque ele não é homem para mentir. Então ele não abandona ninguém, jamais ele deixa só alguém. Contudo, não se esqueça, o homem se afasta de Deus. Então se você está se você olhar para uma churrasqueira, por exemplo, né? Uma fogueira, você vê lá aquele braseiro vermelhão bonito, né? Quando alguém gosta de churrasco, vê aquele braseiro vermelho, é Edson. Falou que braseiro bonito, né, Edson, né? Parece que eu gosto de churrasco, né? Eu também gosto. Então quando a gente olha para aquela brasa aqui, não está na hora de botar a carne, que maravilha, né? Mas se é com carvão, se for ficar longe daquele braseiro todo, ele vai, né? Se for tirado dali, né? O que vai acontecer? Vai continuar vermelhinho, por enquanto, o vermelhinho vai ficar rosa, vai ficar preto. Ou seja, aquele que estava aceso, vermelhinho, cheio do poder, se apagou e virou trevas. Frio. Não serve para mais nada, não serve para. Tem que ter um carvão dentro do saco, não tem valor nenhum, é gostoso lá no meio do fogo, né? Então, amados, Deus quer você no meio do fogo. Amém? Congregando, buscando ao Senhor com todo o interesse do seu coração e vigiando, não é ficar procurando, tá? Sabe o que acontece quando alguém começa a procurar muito? Ele passa a ser uma mulher adúltera, igualzinho uma adúltera, ou então um homem mesmo adúltero que vai para a academia e fica olhando para as mulheres dos outros, né? Uma mulher também que vai e começa a fazer a mesma coisa, que hoje não tem mais diferença, está tudo igual. Essa coisa está tudo muito parecido, né? A baixaria está tão dentro, está tudo igual. Então, quando alguém começa a dizer que pertence a um ministério, começa a procurar. Já tem gente, mas que vem da de Deus, não pastor, você vai ver com isso. Uma pessoa falou assim comigo hoje: só queria que certas pessoas andassem com o Senhor um dia só, para ver que é vir um pastor. Eu falei: você vai dar vendo, né? Porque, amados, tem que estudar de Deus, pastores. Porque está ouvindo tanta coisa que começa, não, eu acho que não devia ser assim, eu acho que devia ser assim. Você acredita nisso? Então, amados, cuidado aonde você está botando teus ouvidos, aonde você está colocando teus olhos, onde está indo com seus pés, porque a iniquidade vai aumentar na terra, e um dos meios é você trazer para dentro aqui, da tua mente e do coração, coisas que parecem ser caminhos certos, mas vão te levar à morte. E não saia de perto do fogo. É o tema dessa noite. Eu convido a todos que ouviram essa palavra a colocar-se em pé. Quem recebeu essa mensagem? Amém? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, aí estão os seus filhos que ouviram a tua palavra. Não vou mais longe, porque até aqui o Senhor me revelou, Senhor. Que a tua unção esteja sobre eles para testificar essa verdade pregada. E o teu nome seja glorificado. Eu me dirigirei a eles agora, mas o Senhor vai ver o coração e a mente deles. Eu não tenho esse poder, só o Senhor tem esse poder. Então eu me dirijo a eles, mas te sou grato, Senhor, por o Senhor ter me usado mais uma vez nesse culto para a tua exclusiva glória, em nome de Jesus.
Agora a pergunta que eu quero fazer para os irmãos: quantos aqui recebem essa palavra com bom grado, de coração, vão dizer isso para Deus? Diga amém? Amém. Diga isso a Ele, põe a mão no peito e fala: Senhor, eu recebo essa palavra. E peço que me ajude a ter olhos de águia, bem atento à sagacidade, à astúcia do inimigo. Encha do teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém? Eu vou convidar a colocar-se em pé os que já estão com a folha, iniciando hoje, no meio da campanha ou terminando a campanha. Isso vale para aqueles também que estão com a gente na rede social, que já pegaram a folha, já preencheram, já receberam em PDF, por e-mail, já imprimiram, já preencheram, estão aí iniciando, estão no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ou até no último dia da campanha. Se coloque em pé e vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Você está iniciando ou no meio dela, terminando. Na sua frase, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, confiante no Senhor. Eu entrego ao Senhor essa causa e sei que receberei a minha vitória em nome de Jesus. Amém? Não precisa apresentar agora, você pode apresentar depois. Eu só quero ligar com você aqui. Eu declaro que a sua fé, a sua campanha, a sua oração está ligada comigo, e nós dois ligamos aqui na terra para estar ligados com Deus. E eu profetizo em nome de Jesus a sua vitória, e os testemunhos virão, e o nome do Senhor será glorificado com o seu testemunho, com a sua vitória, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Aqueles que estão na campanha, digam amém. Então, posso da vitória? Então, pode se sentar em nome, é o nome do louvor desse momento.
multiplicando a semente que eles semearam, Senhor. Assim como uma semente é lançada numa terra fértil, e dela nascem vários pés de espigas junto com a semente, assim também será sobre aquele que ofertou com amor, com alegria, devolveu com sabedoria e com fidelidade no coração, Senhor, e com fé. Assim será a vida de todos eles, Pai. E nunca falte aos teus filhos dizimistas, ofertantes e esses teus que tens, Senhor. Muito pelo contrário, seja multiplicado por tuas mãos, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, cada dia mais com a prosperidade, ser mais abençoadores ainda. E o que eles plantaram, além de continuar sendo bênção para eles, de outras maneiras que o Senhor vai trazer, o que eles plantaram vai multiplicar de uma maneira tal que será a prosperidade dessa obra e daqueles que o Senhor separou para dela depender, Senhor. Isso eu te peço e declaro e creio que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.